A paz do Senhor, Shalom. Aqui quem vos fala é o pastor Josley e nós estamos ministrando sobre o livro de Romanos. Para tanto, nós estamos utilizando o livro de John Stott, a mensagem de Romanos. E hoje nós vamos ver, em especial, o capítulo 6. Nós vamos dividir o capítulo 6 em 3 sessões. Nós teremos o vídeo da aula 14, 15, 16, tudo falando sobre Romanos 6. E gostaria que você depois entrasse na minha página no YouTube. Quem vos fala é o pastor Josley, eu sou pastor da Igreja de Deus, do Conjunto Primavera. Eu também sou professor no seminário evangélico da Igreja de Deus e gostaria que você nos ajudasse. Entra lá na página do YouTube, escreva assim, pastor Josley Gama, e aí você vai se inscrever no meu canal e vai nos ajudar a divulgar este material. São mais de 70 vídeos, e onde nós temos não só aulas da carta aos Romanos, mas também aulas de homilética, nós temos estudos temáticos. Então, assim, entra lá na minha página no YouTube e nos ajude se inscrevendo primeiramente e posteriormente divulgando esse material para os seus líderes, para os pastores. É um material interessante para aqueles que estão iniciando nas aulas de teologia. Hoje nós vamos falar do capítulo 6 da carta aos Romanos, que diz: unidos a Cristo e escravos de Deus. Quando a gente fala de escravos de Deus, dá uma ideia assim meia ruim, uma ideia negativa, já que a gente tem uma concepção de que escravo é alguém que é prisioneiro, né, do seu senhor. Então vamos lá, vamos começar. O apóstolo Paulo, ele vem pintando aqui um quadro idílico do povo de Deus, dizendo, tendo sido justificados pela fé, eles estão firmes na graça e regozijam-se na glória que há de vir. Tendo pertencidos antes a Adão, porque todos nós nascemos, temos descendência adâmica, que é o autor do pecado e também o autor da morte. Agora, nós pertencemos, ou pelo menos aqueles que aceitaram a Cristo, aceitaram o seu sacrifício remidor, aceitaram ali, né, que ele é o nosso justificador perante Deus. Então, aqui o autor, agora nós pertencemos a este autor que é Cristo, o autor da salvação e da vida. Enquanto um era o autor do pecado e da morte, Adão, nós agora pertencemos a Cristo, que é o autor da salvação e da vida. Embora a certa altura da história de Israel, a lei tenha sido introduzida para ressaltar a transgressão, conforme capítulo 5, 20, parte A que nós vimos anteriormente, mesmo assim, nós vimos também que onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que a graça reine, conforme Romanos 5, 21. E é uma esplêndida visão do triunfo da graça, ou seja, a graça de Deus sobre todos os povos, sobre aqueles que pertencem a Deus. Em contraste com o repugnante pano de fundo da culpabilidade humana, Paulo retrata a graça aumentando e a graça reinando. Por isso ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então este é o seu quadro, um quadro que o apóstolo Paulo pintou. Aí a pergunta é, não estaria este quadro desequilibrado? Ou seja, ao concentrar-se na condição segura e garantida do povo de Deus, ele quase nada disse a respeito da vida, do crescimento, do discipulado cristão. Paulo, ele não parte aqui, ele não faz menção a nenhuma dessas partes.
Parece, não sei que é de propósito, mas parece que o apóstolo Paulo, ele pula diretamente da justificação para o momento da glorificação. E aí nós não temos esse momento aqui, pelo menos o apóstolo Paulo não se concentra nisso, né, que é a questão, né, da respeito da vida após nós termos aceitado a Cristo, do crescimento que nós temos paulatinamente quando nós aceitamos a Cristo, ou mesmo do discipulado cristão. Paulo ele sai da justificação e já vai para a glorificação, sem qualquer estágio intermediário no que tange a santificação. Por essa omissão, pelo menos até aqui, ele acaba sendo exposto ou se expondo diante dos seus críticos, que bateram nele ferradamente por conta disso. Então, estes já o citaram, caluniaram, ao afirmar que ele teria dito: façamos o mal para que nos sobrevenha o bem, conforme Romanos 3:8. Então, àquela altura, o apóstolo Paulo simplesmente deu de ombros à acusação deles e não lhes respondeu. Agora, contudo, ao vê-los partirem novamente para o ataque, ele refuta a calúnia. E esse é o tema que nós vamos estudar na Carta aos Romanos, capítulo 6, especificamente capítulo 6. Qual que era a crítica dessas pessoas? Não era só que o evangelho da justificação da graça por meio da fé, sem obras, anunciado por Paulo, parecia tornar inútil a prática das boas obras. Pior do que isso, parecia incentivar as pessoas a pecarem mais do que nunca, já que Paulo está falando onde abundou a graça, superabundou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, dá-se a entender isso aqui pelos críticos. Afinal de contas, se na compreensão que ele tinha da história de Israel, a lei só fazia aumentar o pecado, e este, por sua vez, levava o aumento da graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então, pela lógica também, em nossa história, nós deveríamos pecar cada vez mais a fim de dar a Deus a chance de perdoar ainda mais a nós. E essa crítica, meus irmãos, eles colocam em forma de uma pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Capítulo 6, versículo 1. E assim, eles insinuavam, por implicação, que o evangelho de Paulo, ao anunciar a gratuidade da graça, na verdade, incentivava a desobediência da lei. Aliás, colocando até um prêmio para o pecado, já que prometia aos pecadores o melhor de ambos os mundos. Eles podiam pecar livremente neste mundo, sem o menor perigo de perder o direito ao mundo vindouro. Isso aqui os críticos estavam falando. Bom, a resposta de Paulo aos seus críticos, é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. Por isso, Martim Lutero, Agostinho de Hipona e John Wesley e tantos outros expoentes, ao descobrirem, ao lerem, né, a carta aos Romanos, especificamente no capítulo 6, que é tão lindo, que fala, né, que Deus não somente perdoa pecados, mas também nos liberta do poder de pecar, do querer pecar. Então, a graça de Deus, além de nos justificar, por meio de Cristo, também nos santifica. E o mais lindo, meus irmãos, é que ela nos une a Cristo e nos inicia em um novo processo de escravidão. Presta bem atenção nessa questão agora da escravidão. Porque agora, a partir do momento que nós
aceitamos a Cristo como nosso suficiente Salvador, ou aquele que nos justifica perante o Pai, nós agora mudamos de dono. Ou seja, o pecado reinava em nossas vidas, mas agora nós mudamos, nós aceitando o favor imerecido, o favor que Cristo se doou por nós, nós mudamos de dono agora porque nós nos tornamos agora escravos de Deus. Ou seja, escravos da justiça. Essas duas partes de Romanos 6 guardam um estreito paralelo entre si, pelo menos em 5 aspectos. Vejamos quais são. O primeiro deles, ambas são movidas pela mesma exaltação da graça de Deus. Os versículos de 1 a 14, pela afirmação de que a graça transbordou, mas transbordou de tal forma ou de modo que a graça reine. E os versículos 15 a 23, pela declaração de que não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. Glória a Deus por isso. Bom, a resposta, o ponto 2 aqui, é que, segundo, ambas fazem a mesma sondagem acerca da relação entre pecado e graça. O versículo 1, capítulo 6, diz: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? E já o versículo 15 diz: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, em outras palavras, será que a graça mina os alicerces da responsabilidade da ética, nos levando a pecar desenfreadamente? Terceiro ponto, ambas reagem à questão com a mesma indignação, porque a resposta é de maneira nenhuma, de modo nenhum, naturalmente que não, é claro que não. Já no quarto aspecto, ambas dão o mesmo diagnóstico para essa acusação de antinomismo. Trata-se de ignorância, especialmente no que se refere aos princípios cristãos. Capítulo 6, versículo 3 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, também fomos batizados em sua morte, conforme capítulo 6, versículo 16, e diz assim: não sabem, meus irmãos, que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedece? Olha, ele está falando aqui, ó, que você era escravo do pecado, mas agora, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo e começa a obedecer, você torna-se, olha que interessante, você torna-se escravo daquele a quem obedecem. Ou seja, nós só mudamos de dono. Antes nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Deus. Então, se eles tivessem entendido o significado do seu batismo e sua conversão, nunca os críticos teriam feito esta pergunta. E quinto, ambas ensinam a mesma descontinuidade radical entre a nossa velha vida anterior à conversão e do batismo. Só lembrando aí que batismo é, né, você morreu para o mundo e renasce agora para Cristo. É uma nova vida, a nossa nova vida depois da conversão, porque esse é o ato do batismo, você se converteu ali e batizou e morreu para o mundo e renasceu agora para Cristo, tendo uma nova vida. Então, essa nova vida depois da conversão e do batismo, e, portanto, a total
incongruidade do pecado nos crentes convertidos e batizados. Então, ambas expressam isso através de uma contra-pergunta que nós encontramos em Romanos 6, versículo 2, que diz: nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Não tem como. No versículo 16, parafraseando, diz assim: nós nos oferecemos como escravos para a obediência. Se nós nos oferecemos como escravos para obedecermos agora a Deus, o nosso novo dono, como podemos repudiar esse compromisso que nós fizemos? É uma incongruência, não dá para checar essas coisas, não dá para, né? Então, assim, essa é a questão a ser respondida aqui pelo apóstolo Paulo, que ele responde aos seus críticos. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar aqui, né, pelo menos nesses versículos. Nas próximas 2 aulas, nós estaremos continuando o capítulo 6 da carta aos Romanos. Conforme eu falei para vocês, sou o pastor Jusley, sou também professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus, pastor da Igreja de Deus Conjunto Primavera, tenho bacharel em administração e bacharel em teologia, também sou pós-graduado em gestão de pessoas e marketing, estou mestrando em ministério pelo Seminário Evangélico da Igreja de Deus e estou fazendo essas aulas para ajudar a liderança nossa, da Igreja de Deus principalmente, e demais líderes de demais igrejas aí. Então, você que está nos ouvindo, está nos assistindo, acompanhando as nossas aulas, divulgue este material, nos ajude. Na nossa página do YouTube está aí, basta você escrever Pastor Jusley Gama, vai aparecer lá meus vídeos, e você vai se inscrever, se você não fez ainda, mas também vai divulgar este material. E eu te agradeço imensamente por isso. Tá? Então, fiquem com Deus, que Deus realmente nos ajude a sempre divulgar a sua palavra.